E vem conferir a crítica do mangá de Assassination Classroom. E um mangá que chamou muita atenção no começo dos anos de 2010 foi o mangá Assassination Classroom, que foi publicado entre os anos de 2012 até o ano de 2016 e que foi fechado em 21 volumes. Ele fez tanto sucesso que ele ganhou um anime com 2 temporadas, uma lançada em 2015 e uma lançada em 2016. Uma temporada tem 22 episódios e o outro tem 26 e eles englobam a obra como um todo. Além disso, ganhou OVA, ganhou também um filme chamado 365 Dias. Então, é uma obra que ela fez muito sucesso no começo dos anos de 2010. Mas, ao mesmo tempo que ela teve um sucesso meteórico e fez com que o público como um todo conhecesse a obra, quisesse saber mais sobre ela, realmente comprasse o volume, fazendo até que o mangá chegasse no Brasil, por outro lado, depois de um tempo, as pessoas foram esquecendo Assassination Classroom. Ele era muito comentado, muito elogiado, mas depois as pessoas esqueceram. E eu acredito que o motivo das pessoas esquecerem muito Assassination Classroom é porque a forma como a obra vai tendo uma queda ao longo de toda a sua publicação é visível. E quando eu falo que é uma queda, não é uma queda em relação a que ele era muito bom, excelente e virar algo horrível. Não, mas a qualidade que ela tinha no começo na obra, visivelmente ela foi se perdendo. Porque a premissa é muito interessante. A premissa de como que essa história vai realmente acabar. Se ela realmente vai acabar da forma que ela falou que ia acabar. Porque ele fala que ele vai explodir tudo. Ele fala que ele vai destruir tudo. Então a partir daí, quando você ouve aquilo, você sabe que vai ter um período. Você vai ter um período para conhecer aquele personagem, criar uma relação com ele, com aquela classe, e a partir daí chegar no final da obra. Então eu já cria essa curiosidade de, será que isso mesmo vai acontecer? Eu quero ler essa obra para saber se, chegando no final dela, ele vai realmente fazer o que ele falou ou não. E aí quando a obra começa a se desenrolar, você percebe que Assassination Classroom, ele é um mangá, primeiro, de comédia, e segundo, uma mensagem muito forte, muito relevante, que apesar de ser com foco mais no Japão, ela consegue afetar todo mundo, que seria a mensagem de como que o ensino, normalmente, ela é um problema também. Claro que eu falei, o foco deles pela obra ser escrita no Japão, ser escrito por alguém que realmente viveu o ensino japonês, acaba pegando muito mais as pessoas de lá, pela forma como eles tratam quem é mais inteligente com quem é menos inteligente. Mas mesmo assim, você que está de qualquer lugar do mundo, você consegue ver algumas relações e alguma crítica ao ensino de todo mundo. Então isso é muito interessante. Como no começo eles fazem uma crítica muito interessante em relação ao ensino e como a parte da sociedade trata as pessoas que não são consideradas tão inteligentes. E você pode reparar, porque a escola que você estudou com certeza teve características parecidas de pessoas que eram consideradas mais inteligentes, então eles poderiam ser uma vantagem da escola que queria destacar mais eles. Aqui é muito interessante como eles brincam com isso. Brincam com isso através de uma mensagem mais forte, às vezes mais direta, mas muitas vezes com a comédia, como eu falei que é o primeiro ponto. E a comédia funciona muito bem, porque o autor tem um bom time cômico, mas mais do que isso, ele sabe escrever personagens engraçados e divertidos, que facilmente você acaba gostando deles. Claro, a maioria ali se vê que é um pouco psicopata como eles são trabalhados, como eles querem atacar o professor, como querem matar ele. Mas quando você pensa como um todo, você vê que é nisso que a comédia fica engraçada, que a comédia fica divertida, como que a obra acaba tendo uma leitura boa e gostosa. E quando você vai percebendo por cima a arte que é feita, os traços, que muitas vezes são leves, ajuda muito a fazer com que a comédia funcione muito bem. Você consegue ler os primeiros volumes, pelo menos, de Assassination Classroom, numa rapidez muito grande, porque é muito gostosa a leitura. E a arte também é muito bonita, vale destacar. Não falei que ela é leve, ela não tem uma mão mais forte, porque realmente o foco ali é dar um ar mais de leveza para a comédia como um todo, mas mesmo assim é uma arte muito bonita, muito legal o design dos personagens, faz com que eles marquem bastante. Mas foi o que eu falei, a obra ela começa muito bem, com uma premissa que chama atenção, que consegue prender o público, a atenção dele, porque ele quer saber até onde a obra vai, ele consegue ter personagens interessantes, uma boa comédia e uma mensagem muito forte. Mas aí você pergunta, o que aconteceu com Assassination Classroom para as pessoas começarem a largar a obra? E aí começa o ponto negativo para mim, e seria a quantidade
quantidade de volume e o ponto que a obra chega. Porque ao longo da obra, se você não for muito bom com comédia, não for alguém que realmente consegue tirar a famosa frase um coelho da cartola, que seria toda hora você tirar algo novo, as coisas podem acabar ficando repetitivas. Eu acho que é isso que acaba acontecendo. Pelo menos pra mim, na minha leitura, foi isso que aconteceu. Chegou num ponto da obra onde eu achei que algumas situações, algumas piadas, algumas partes do roteiro, parte da narrativa, começaram a ficar um pouco repetitivas. E essa repetição na forma de contar a história, de contar a comédia, fez com que aquela leitura que eu falei que no começo era fluida, ficasse um pouco mais cansativo. Às vezes, eu comprava um volume, quando eu comprei o mangá como um todo, que lançou aqui no Brasil, eu li um volume, às vezes eu falava, eu vou continuar depois, e largava e não voltava por um tempo, porque realmente a comédia estava ficando repetitiva e a narrativa não estava me prendendo. E isso acabou fazendo, infelizmente, com a obra acabasse tendo uma queda. No meio pra frente, você vê que a comédia ela mantém uma qualidade até certo ponto, mas você vê que realmente ficou enjoativo. Realmente um ponto que estavam levando na história não ficou tão interessante. E quando chega pro final, eles têm que levar pra uma parte mais dramática, que eu também acho que não é o ponto mais forte da obra. Foi o que eu falei, vale a pena a leitura de Assassination Classroom, continua sendo um mangá muito bom pela sua mensagem e pela comédia que funciona bem. Mas a queda ao longo da obra é visível. Tanto que o final, ele, apesar de ser um final um pouco previsível, porque meio que você sabe o que vai acontecer, ele não é um final tão marcante. Pelo menos pra mim, o final de Assassination Classroom não é marcante. Ele é um final bom, coerente com a obra, mas ele não é tão marcante como poderia ser. No fim, é sim uma obra muito boa, mas com certeza, com o potencial que ele tinha no começo dele, ele poderia ser muito melhor do que ele foi. E quando eu falo que ele poderia ser muito melhor, não é que tinham que mudar a obra. Eu acho que se tivesse menos volume, já faria muito bem para esse mangá. Ele ficaria menos repetitivo, menos cansativo, e inclusive com menos volume, com essa premissa, com essa mensagem interessante. Tenho certeza que muita gente volta e meia querer pegar Assassination Classroom e reler. Pela comédia, por não ter tantos volumes. Com 21 volumes, até isso acaba desmotivando uma releitura, uma revisita. Que é outro fator também que faz com que as pessoas, que o anime, ou que o mangá como toda a obra, seja um pouco esquecida. Porque além da obra ter essa queda, ele ainda não dá aquela vontade de você rever. No fim, é uma boa obra, vale o seu tempo, para quem é uma comédia mais leve, apesar de ter assuntos pesados, bons personagens, mas infelizmente ela se perdeu um pouco no caminho. Concluindo, Assassination Classroom está muito longe de ser um mangá ruim. Com bons personagens, uma boa premissa inicial, uma mensagem forte, uma comédia que funciona bem, o mangá com certeza vai te prender nos primeiros volumes. O problema é quando você sai desses primeiros volumes e você vê que a obra ela se perde um pouco numa comédia repetitiva, numa narrativa que não acaba avançando muito bem e um final previsível que não tira aquele grande impacto. De novo, é um mangá que vale a leitura para você que procura uma boa comédia, mas é inegável que ele podia ser muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho o mangá de Assassination Classroom com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do mangá de Assassination Classroom? O que você acha do anime também? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.